Eu sou o último da primeira rodada e vai funcionar assim. Antes de eu falar, eu vou explicar como a gente vai fazer. A Rita Camacho, ela vai circular aí no plenário para tomar nota. Já temos o Léo se inscrevendo, já vimos. Não? Por quê? Ela vai circular pelo plenário para ver as pessoas que querem falar. De maneira que quando eu terminar a minha fala, a gente já vai saber quantas pessoas estão inscritas. E aí a gente combina o horário de término e o tempo das falas, ok? Então, repetindo, a Rita vai circular no plenário, ver quem deseja falar, e a gente, ao término da minha fala, que será a última desse bloco inicial, a gente combina o horário de término da reunião e combina também o tempo das falas. A gente, quando colocou essa atividade, a gente desde o princípio deixou em aberto se ela termina na hora do almoço ou se ela continua de tarde. Isso vai depender do número de pessoas que quiserem falar e do tempo que a gente vai dar a cada um. Então essa é a primeira coisa. A segunda, lembrando a quem chegou depois, lá no fundo tem café, tem uns quitutes, tem o banheiro que tem que sair e subir a escada, e também tem um espaço onde as pessoas estão fazendo bulicio, mas façam um bulicio mais baixo, e quando a porta abre, o ruído entra muito forte. A comida foi oferecida pelo Haganá, né? Não sabemos. Bom, eu vou então dar minha contribuição aqui ao debate na mesma perspectiva do início da fala do Rui Falcão, que é um foco na situação da direção do partido, né? A atual direção do partido, ela foi eleita em 2019, no 7º Congresso Nacional. E ela deveria ter sido renovada em 2023, mas o Diretório Nacional decidiu prorrogar o mandato da direção nacional, das direções estaduais e das direções municipais. Esse ano de 2025, obrigatoriamente, terá que ocorrer a renovação de todas essas direções. Entretanto, tão logo acabou a eleição municipal de 2024, começou uma pressão via meios de comunicação, via mídia empresarial, primeiro em defesa de uma renovação imediata. Havia, de fato, quem quisesse renovar a direção entre dezembro e janeiro, sabe-se lá exatamente como. Também começou uma pressão focada na sucessão da presidenta nacional do partido, como se a isso se resumisse o processo. E também começou uma pressão no sentido de contrapor o nome indicado pelo Lula, companheiro Edinho, prefeito de Araraquara, a um nome que viria do Nordeste, colocando em segundo plano, em terceiro plano, qualquer discussão sobre a linha política, sobre a estratégia, sobre o programa. Bom, de fato, a decisão sobre como e quando será a renovação da direção será tomada no dia 7 de dezembro, na reunião que o Diretório Nacional do Partido fará em Brasília. Se for respeitado o Estatuto e se for preservado o hábito de garantir um prazo mínimo de 6 meses para que novos filiados possam votar, a eleição da nova direção não ocorrerá antes de maio ou de junho. Repito, se for preservado o Estatuto e se for preservado o direito de que as pessoas que se filiaram até o dia da aprovação das regras, portanto, dia 7 de dezembro, possam votar, isso significa que a votação na base, seja lá por que método for, não poderia ocorrer antes de 7 de maio de 2025. Adiciona-se a isso a discussão sobre se o processo de eleição será pelo voto direto ou não. Curiosamente, os que no passado foram campeões da tese de que o voto direto da base é mais democrático, estão hoje fazendo contas para ver se não seria melhor ter funis nos diretórios e nos congressos municipais e estaduais, para que assim se controle melhor quem vai ser o eleitorado que decidirá. Qualquer que sejam as regras,
nós vamos ter que fazer um duplo esforço. Quando eu falo nós, eu não me refiro a nenhuma tendência ou grupo em particular, inclusive lembrando que essa nossa reunião aqui é uma reunião de debate. Ao final não se toma nenhuma deliberação, cada qual tem seus espaços, seus locais e seus processos. Mas nós, que somos aqueles que têm uma preocupação geral com o partido já exposto aqui, nós temos que fazer um duplo esforço. Primeiro, o esforço de mudar a direção política que o partido tem seguido. E segundo, mudar o grupo dirigente do partido. São dois esforços combinados. Sobre o tema da direção política, ou seja, da linha do partido, isso no passado era algo relativamente mais fácil de fazer. Porque quando se falava disso, todo mundo entendia que estava em discussão a estratégia e o programa. Hoje há um rebaixamento completo do horizonte e da cultura política predominante em amplos setores do partido, que entendem a palavra estratégia e programa num sentido muito mais rebaixado do que antes era compreendido por nós. Como já foi dito aqui, se fala de estratégia, com sorte a pessoa pensa em 2026, né? E há também aqueles que entendem por estratégia como manter os espaços na institucionalidade, ponto. E eu dou dois exemplos práticos do que isso pode significar, um mais nobre e outro menos nobre. No passado, aqueles que defendiam amplas alianças faziam isso em torno do objetivo de, por este caminho, atingir um determinado objetivo estratégico, os meios para implementar um determinado programa. Hoje, o argumento das alianças é utilizado para capitalizar o uso das políticas públicas. Esse termo capitalizar, que eu acho perfeito, foi usado pelo Gilmar Tato na entrevista que ele deu à Intercept, como parte de uma visão que incluía a possibilidade de aliança com o atual prefeito reeleito de São Paulo. Porque estando no governo, qualquer governo, você tem alguma maneira de capitalizar e com isso você mantém os espaços. A manutenção dos espaços na institucionalidade vira o começo, o meio e o fim de absolutamente tudo. E as alianças estão em função disso, e não da execução do programa e da estratégia. E outro exemplo, que o Genuíno citou aqui sem explicitar do que se tratava, houve um seminário na Fundação Perseu Abramo, como parte da preparação da reunião do Diretório Nacional do Partido, dia 7 de dezembro, em que as três exposições iniciais, pessoas muito legais que foram chamadas para debater a realidade brasileira, falaram sobre a realidade brasileira sem falar do capital financeiro, sem falar do agronegócio, sem falar do empresariado capitalista e sem falar do imperialismo estadunidense. De que realidade a gente está falando quando a gente debate sobre estratégia e programa nesses termos? Eu queria falar também sobre o problema do grupo dirigente, né? Nosso partido, corretamente, admite o direito a tendências. Só que o direito de tendências se converteu no último período numa obrigação. O filiado ao partido que não faz parte de alguma tendência não tem os mesmos direitos dos outros filiados. E as tendências, por sua vez, na sua maioria, deixaram de ser correntes de opinião que propõem linha, estratégia, programa e passaram a ser grupos de pressão através dos quais se obtém espaços na direção do partido, no governo, nos mandatos e assim por diante. Uma das tendências partidárias que hoje tem menos de 50% do Diretório Nacional, mas que é relativamente a maior tendência do partido, também pouco a pouco foi deixando de ser uma tendência e passou a se comportar como um partido dentro do partido, que toma decisões no seu espaço e depois impõe ao PT pelo método da maioria presumida. Como achamos que temos maioria, não precisa reunir o espaço dirigente para que nele se tomem as decisões. Tanto é verdade isso, que
que nas últimas pouquíssimas reuniões que o Diretório Nacional do PT fez, grande parte dos integrantes deste grupo não comparecem às reuniões do diretório, mesmo quando elas são virtuais, chegando ao ponto de, em algumas votações, eles terem menos votos do que a soma das outras propostas apresentadas pelos outros grupos. Para além disso, a própria direção mudou muito de natureza. Como já foi aqui apontado, houve um processo de parlamentarização das direções partidárias, não apenas no seu funcionamento. Às vezes você está na reunião da direção do partido e você pensa que você está num parlamento onde as pessoas vêm fazer discurso e não decidir o que vai ser executado, mas também porque os próprios parlamentares começaram a se constituir, parte deles, num grupo de pressão sobre a direção do partido. Não apenas sobre aquela forma antiga, através da qual os parlamentares indicavam pessoas para compor o diretório, mas hoje é mais do que isso. Se constituiu um grupo autodenominado sindicato, que reúne um grupo de parlamentares que defendem os interesses dos parlamentares contra os interesses do que eles consideram, tá certo?, a direção do partido. E houve uma disputa recente, bizarra, sobre quem decidia a destinação do fundo eleitoral, se a direção do partido ou se os parlamentares. E alguns ali acham que é deles que vem o fundo eleitoral, porque são eles que têm os votos, e eles, portanto, é que entram na contabilidade, e eles é que podem decidir, o que dissolve a noção mesma de partido e nos converte em um partido absolutamente tradicional, onde os parlamentares, mais algumas lideranças públicas com voto, na ausência de reuniões. Mas, de maneira geral, a ideia de que cabe à direção do partido orientar, acompanhar, vigiar, corrigir, dirigir, veio sendo perdida. E, no lugar disso, a gente começa a ter uma outra lógica. E, por fim, ainda sobre o grupo dirigente, eu chamo a atenção para o presidencialismo que se instalou entre nós, que não é da tradição do PT. A tradição do PT é da direção coletiva. E para além do presidencialismo, em que a direção do partido passa a ser o seu presidente ou a sua presidente, se agrega um outro elemento, que é considerar que a presidência do partido é parte do ministério do presidente Lula, que é o que uma parte da imprensa, mas também uma parte do próprio partido começa a pensar. Cabe ao Lula indicar o presidente do PT como ele indica os seus ministros. Eu adoraria que o companheiro Lula substituísse ou nem tivesse nomeado vários dos seus ministros, mas não pode valer isso para o PT. Na hora que a gente aceita essa dinâmica, nós estamos esmagando qualquer ideia de vida coletiva. E na base, isso tudo que eu acabei de falar aparece às vezes de maneira piorada. A maior parte dos nossos diretórios municipais e uma parte expressiva dos nossos diretórios estaduais não tem nenhum funcionamento coletivo e orgânico. Muitas vezes em reuniões como essa daqui, as pessoas falam: os núcleos não existem mais. Pessoal, isso era no passado. Os diretórios não existem mais em muitos locais. Se converteram em peças ficcionais, cartoriais, com um funcionamento muito ruim, muito superficial. E é isso que explica, em última análise, o fato de que em muitas cidades brasileiras o processo eleitoral não trouxe nenhum resultado que possa ser positivo, porque não acumulou para nada. Acaba a eleição, isso não significa acúmulo coletivo nenhum, porque antes da eleição não havia partido minimamente organizado nesses locais. Há exceções? Óbvio que há, mas eu estou me referindo a uma realidade em um número expressivo de municípios e de estados brasileiros. E é óbvio que, sendo assim as coisas, a influência organizada nossa na classe trabalhadora, como partido, vem se reduzindo cada vez mais. E isso acaba convertendo, como já foi dito aqui, o nosso partido numa instituição que de 2 em 2 anos pede voto para o povo brasileiro. Quando pede, quando está lá para pedir. Um partido eleitoral, que por uma parte expressiva da atual população do Brasil, é um partido integrado ao sistema.
como disse o Emílio numa reunião nossa, se desde 2002 nós ganhamos a maior parte das eleições presidenciais, a população brasileira que hoje tem 20 anos de idade teve toda a sua vida adulta vendo o PT como parte integrante do sistema político. E não há quem me convença que isso seja algo que agregue valor, para usar essa expressão horrorosa, ao nosso partido. E uma das dimensões disso que não foi tocada ainda aqui é a dimensão financeira. Em 2015, o nosso partido fez uma votação e aprovou por maioria uma proposta do já citado Gilmar Tato, que é tornar desnecessário que os filiados do partido contribuíssem regularmente com a sustentação do partido. As igrejas exigem que as pessoas paguem, os clubes exigem que as pessoas paguem, e o nosso partido não exige. Os argumentos utilizados para isso eu não vou repetir aqui, mas o efeito prático que isso traz é que o nosso partido hoje tem um nível de dependência em relação ao fundo partidário e ao fundo eleitoral que o torna completamente vulnerável a qualquer operação do Estado contra nós. E isso tem implicações políticas práticas agravadas pela maneira autoritária com que, não nesta gestão, mas há muitas gestões, o tema das finanças é tratado. E o exemplo que eu sempre repito sobre isso é que o grupo majoritário do PT, em todos os processos internos partidários, desde 1995, portanto, já há décadas, aceitou abrir mão de absolutamente todos os cargos na Executiva Nacional do PT, inclusive a presidência, menos um cargo, a Tesouraria Nacional do partido. Um partido que é dirigido por quem acha que a tesouraria é um cargo indispensável, já diz muito sobre o tipo de concepção equivocada que se conduz. Em resumo, os problemas para quem, como nós, quer mudar a linha política, quer mudar o grupo dirigente, são imensos e só vão ser solucionados a tempo, acho eu, se for feito um movimento político-social. Ou seja, se o processo de disputa dos rumos do PT não for compreendido como um processo, entre aspas, interno e burocrático, ele tem que ser um processo amplo, de disputa pública, de pressão de fora para dentro, de baixo para cima, de debate de ideias, não é simplesmente um processo eleitoral. Ainda que, mesmo que fosse só isso, deva ser tratado como uma eleição na qual podem votar 2.500.000 filiados. Portanto, é uma disputa de massa, não é uma disputa pequena que possa ser tratada de maneira secundarizada. E encerrando, eu acho que tem mais um aspecto que precisa ser destacado aqui. Eu sinto, da parte de muitas pessoas que compartilham das opiniões que foram ditas aqui, um certo cansaço. Já deu, né? Não tem mais jeito. Vou para casa, vou me desfiliar, não vou me meter mais, isso aí não tem solução. Eu entendo as razões desse cansaço físico e mental em que muitos de nós estamos. Agora, o problema político é o seguinte: sem o PT ou contra o PT, não tem absolutamente nenhuma possibilidade de ter êxito a disputa política que nós estamos travando aqui e agora. No futuro, sabe-se lá quando, no futuro, sabe-se lá quando, pode ser muita coisa. Mas aqui e agora, 2024 e os próximos anos, sem o PT e contra o PT, nada vai ter chance efetiva de êxito. Como o PT pode dar errado? Pode. Já foi dito aqui as limitações que a gente tem. Mas sem e contra não dará certo. E acho que existem energias na base deste partido que demonstraram, inclusive nesta eleição, que podem agir no sentido que a gente está debatendo aqui. Não é verdade que tudo esteja dominado, não é verdade que tudo esteja perdido. Existem vários sinais, com muita força inclusive, tá certo? Com muita força inclusive, que há possibilidade de, com este partido que nós descrevemos aqui, fazer mudanças importantes. Agora, isso depende também de que a gente saiba recolocar no debate coisas que foram postas aqui. Por exemplo, a centralidade da classe trabalhadora, com toda a sua diversidade. Por exemplo, o tema do poder político, com toda a sua amplitude.
Por exemplo, a questão de que nós temos inimigos, que é preciso derrotar o capital financeiro e o agronegócio, se a gente quiser mudar o país, de que é preciso derrotar o imperialismo, se a gente quiser mudar o país. A ideia de que nós temos um objetivo, que é o socialismo, e por último, recuperar a noção profunda de revolução para a esquerda brasileira. Toda vez que eu vejo as pessoas falando, como vi na entrevista do Edinho ao UOL, que a direita é antissistêmica e nós temos que defender o sistema, isso é a morte. A discussão ambiental, por exemplo, que não passou aqui ainda em nenhum momento, a discussão ambiental, todo mundo admite que o mundo está diante de uma catástrofe e por que mesmo que a gente tem medo de falar de mudanças radicais, profundas e imediatas para salvar a humanidade? Então acho que a gente tem uma tarefa aí pela frente que é bastante grande, que vai exigir muitas e muitas iniciativas, como disse o Rui, que as pessoas reproduzam esse tipo de atividade no maior número possível de locais e o mais rápido possível. Bom, encerrei a minha opinião aqui, minha contribuição. Vou pedir à Rita que passe. Eu já vou chamar imediatamente o primeiro orador, para a gente ficar esperando, e em seguida a gente combina os horários. Adriano Diogo, por favor, e depois se prepara o GG.